Outra coisa que era, nossa, mas isso pra mim é o pior, que me dá muito, chega a me dar nojo. Uns velhos, babá, uns homens, sabe? Que obviamente tinham mais de 40 anos, olhando para meninas de menos de 14, que claramente não tinham 18 anos. Tá, elas têm, hoje em dia elas são bem desenvolvidas, mas dá para saber que são menor de idade. E eles ficam olhando, virando a cara, seguindo elas com olhares, às vezes as mulheres deles até presente. Gente, desculpa, mas se eu tiver um marido que olha por uma menina adolescente, sério, isso é nojento. Se você tem mais de 30 anos, você não pode olhar para uma pessoa que tenha menos de 20. Desculpa. Eu acho que não tá, tem exceção. Ah, não sei, eu não consigo entender, porque, tipo assim, menor de 18 anos, não se olha para uma pessoa menor de 18 anos se você é mais velho. Eu até entendo quando a pessoa tem 20 anos, 25 anos e acaba gostando de uma menina de 17. Por quê? Porque às vezes a menina de 17 é muito desenvolvida. Mas você vai esperar ela completar 18 anos, né? O mínimo. E aí, uns homens bem velhos olhando pra menina, sabe? É nojento. E aí faz pensar, gente, eu não confiaria numa pessoa dessa para poder ficar perto do meu filho. Ou até acha, mas às vezes é melhor a gente ficar quieto para não arrumar briga ou não arrumar confusão com as outras pessoas. Então a gente finge que a gente não vê muita coisa. Muita coisa que acontece o tempo inteiro, sabe? E eu acho isso um absurdo. Aí agora, de repente, começou a incomodar as outras pessoas. Só que não é só o que acontece na internet que incomoda. O que acontece na vida, gente. Sabe? Biquíni não deveria ser vendido para criança. No máximo, um maiô bem cobertinho. Não deveria se vender biquíni para uma criança. Não deveria. E mamãe da manhã não deve contar, né? Não deveria vender. Hoje em dia é raro a gente achar uma blusinha aqui, uma camisetinha para uma criança. Só tem top. Short curto, short jeans curto. Isso não é roupa de criança. E as pessoas acham normais. Ah, mas é que eu gosto de sair vestida como a minha filha. Por que você não coloca um vestido bem compridinho, cheio de bolinhas, com renda, sabe? Por que você não se veste como ela, ao invés dela se vestir como você? Porque ela não tem idade para isso, obviamente. E aí as mães querem cada vez mais amadurecer os seus filhos antes da hora. Ah, a criança fica linda de calça jeans. Não é confortável, não é adequado para a idade dela. A criança corre, a criança brinca. A criança tem que usar roupa confortável. A criança não tem que usar top. Pelo amor de Deus, é uma criança. Não se usa top. A criança não tem que mostrar a barriga. Pra quê? E isso sempre existiu, gente. Sempre existiu. Só que eu acho que tá chegando um momento onde as pessoas estão sendo muito hipócritas. Porque aí você vai lá e fala, não, nós devemos tomar cuidado com as crianças na internet, mas nós devemos tomar cuidado com as crianças na vida real também. Porque o seu filho não pode frequentar lugares, ambientes que não é de acordo com a idade deles. O seu marido não deve ficar olhando, não só para homens, tá, gente? Vamos ser hipócritas. Tem muita mulher que é senhoras que ficam olhando para menino também, gente. Isso é ridículo. Pelo amor de Deus. O mínimo que você espera é a pessoa completar ser maior de idade. E aí você vê pessoas mais velhas olhando para adolescentes, sabe? Eles, mas elas ficam, tipo, me paquerando, ela que fica me olhando, ela dá a entender que ela quer, mas ela é uma criança. Ah, tudo bem, adolescente, mas é uma adolescente, ela não sabe nada. Eu, com 30 anos, eu não sei nada na minha vida ainda. A gente comete erros todos os dias com a idade que a gente tem. Imagina quando você tem 14, 15 anos. É uma nova geração, eles têm acesso à internet, eles têm acesso a tudo. Mas, gente, será que eles têm que ter acesso a tudo? Será que nós não estamos errando, assim, sabe? Eu entendo, é complicado. A gente quer. Eu tenho dificuldade de dizer não pro meu filho, eu tenho dificuldade de falar para ele, olha, isso não tá certo. Mas a gente tem que tomar uma atitude antes que isso chegue no limite, sabe? Porque, eu sigo algumas pessoas que usam, sim, os filhos para poder ganhar dinheiro, para poder ficar famoso. E
Mas essas pessoas que eu sigo, eu não vejo aquele negócio de, tipo assim, mostrar corpinho, sabe? É mais coisa assim de bebezinho, de como cuidados com o bebê. Eu não vejo nenhum tipo de coisa que esteja mostrando que não deveria ser mostrado. Eu não vejo nada de errado, sabe? Eu não vejo elas mostrando partes dos filhos e nem, tipo, partes do corpo do filho e nem incentivando eles a nada, dançar essas coisas, nem nada disso. Só que aí agora entra aquele julgamento. Será que é certo que o filho fique na internet, que faça vídeo, que faça as coisas? Mas eu acho que também é uma questão de você. Aí entra aquele negócio de bom senso. E o problema é que as pessoas não têm mais isso. Porque uma coisa é seu filho aparecer fazendo um vídeo, mostrando um brinquedinho novo, e aí brincando com o pai, você sabe, sem mostrar corpo, sem fazer dancinha vulgar, sem ouvir música besta demais, ou sem ficar incentivando as outras crianças a ficar gastando dinheiro desnecessariamente, comprando coisas compulsivamente. Mas outra coisa totalmente diferente é quando você coloca seu filho para fazer dancinhas que não deveriam ser dançadas, de formas que não deveriam ser dançadas, com roupa que não é de acordo, que não deveria estar usando, nem mesmo dentro de casa, imagine mostrando para o mundo inteiro. E aí você fala assim, mas como que a internet já ajudou muitas famílias? E realmente, pensa um tanto de família, principalmente naquelas cidades muito, muito pobres, muito longe, que começaram a gravar vídeos bonitinhos dos seus filhos, e aí, de repente, começaram a ganhar dinheiro com isso, e hoje conseguem sustentar a família. E isso até isso é legal, só que o que acontece? Só que o que acontece? Agora, parece que assim, o filho cresceu, tem outro filho. O filho cresceu, tem outro filho. Os pais andam fazendo muitos filhos, como se fosse tipo, gente, vamos ser sinceros, ninguém hoje em dia tem sonho de ter 5 filhos, 6 filhos. Isso não é um. Eu tenho 4, de 4, mas é um sonho, mas com a vida que nós temos, com as dificuldades que nós passamos, principalmente de tempo, você não vai querer criar 6 filhos, a não ser que você esteja sendo bem pago para isso. E é isso que acontece, os pais estão ficando em casa, estão colocando os seus filhos. Parece que o pior é que eu não sei se eu estou defendendo ou se eu estou sendo contra. É complicado, é muito difícil, né? Mas é que eu não sei se eu estou defendendo ou se eu estou sendo contra, mas tá. Eu não. Então, essas pessoas que estão lá no interiorzinho, que não têm acesso a trabalho, que cidades pobres, que fazem vídeo dos seus filhos e começam a ganhar o dinheiro sem mostrar corpo, sem mostrar nada que seja. Que as outras pessoas não deveriam ver, que seja vídeo simples, mostrando o desenvolvimento da criança, eu não acho isso errado. O que eu acho errado é a partir do momento que a pessoa começa a ter um filho atrás do outro, porque um cresce, aí perde um pouquinho a graça, aí ele vai lá e faz outro. Isso daí eu acho errado. E outra coisa que eu acho errada também é mãe que coloca o filho com roupa que não deveria usar, que aí de repente a criança começa a fazer propaganda. A criança não tem que fazer propaganda de loja. Desculpa, mas eu acho que não deve. E aí a criança tem que ficar mostrando os brinquedos. O que era para ser natural na vida dela, de repente começa a ser uma profissão. A partir do momento que você está só mostrando o dia a dia, um dia a dia normal da sua criança, tudo bem, aí você está ganhando dinheiro com uma coisa que é natural. Você não está mudando a forma e o desenvolvimento do seu filho por causa da sua rotina. Agora, quando você coloca seu filho para fazer propaganda, seu filho tem que ficar viajando, seu filho tem que fazer. Seu filho passa a ser o novo chefe da casa. Você não está usando mais a imagenzinha bonitinha dele, você está usando ele para poder ganhar dinheiro. Mas eu não sei se eu estou conseguindo explicar direito. Eu sei que existem limites. Então, e é um limite que a internet está fazendo realmente as pessoas. A internet está tirando, sabe, esses limites. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, um dia desse, eu estava vendo um vídeo bem bonitinho das filhas da Virgínia brigando. E aí, nos comentários, porque eu gosto de ler comentário, gente, tinha tanta coisa ruim. Tipo assim,
uma falando mal de uma criança e a outra falando, tipo assim, tomando partido, sabe? Não viram como duas crianças que são irmãos que brigam, que é natural, normal na vida. Não viram assim. Eles viam como se um pegasse o lado de um e o outro pegasse o lado do outro. E é como se esses daqui odiasse essa daqui, e essa daqui odiasse essa daqui, e um falando mal. Gente, são crianças. E aí, quando a gente coloca nossos filhos, expõe eles dessa forma, imagina essa criança crescer e ver que ela é odiada pelos fãs da irmã. Por quê? Desnecessariamente. A gente já vê naturalmente as pessoas uma odiando as outras na internet. Infelizmente, é uma realidade. Naturalmente as pessoas, por exemplo, vocês estão aí me assistindo, aí você não vai com a minha cara, você não vai, alguma palavra que eu falei que você não gostou, você já vai me falar mal de mim, você já vai me odiar. Agora imagine isso com crianças. Não se odeia crianças é inocente. E aí que fica aquele negócio, será que deveria estar sendo tão exposto? Elas são lindas, são bonitinhas, dá até vontade de ter filho quando eu vejo o vídeo delas, eu acho lindo, o máximo. Só que 90% das pessoas que estão vendo ali não gostam delas, porque se você gosta de uma criança, você não age com maldade. Ai, mas olha só ela ali como que é mimada. Gente, pelo amor de Deus, são crianças. Cada uma tem uma personalidade. E aí, quando a gente expõe elas e dá a opção, por exemplo, eu estou me expondo aqui, eu estou dando a oportunidade de alguém falar mal de mim, ou não concordar com o que eu estou falando e começar a me xingar. E do nada, posta que o filho fez uma cirurgia, sabe, de circun... Vou deixar o nome aqui, aquela cirurgia íntima que o menino faz, é uma cirurgia natural. E ela postou. E, gente, pelo amor de Deus, não é uma cirurgia, é uma coisa íntima da criança. Imagina a criança crescer e ver que o Brasil todo sabe que ela fez essa cirurgia. Mas é uma coisa natural, é uma coisa que ela só quis mostrar que é simples, que eu entendi isso. Mas eu fico pensando eu como criança. Imagine eu, assim, chegar lá com uns 16 anos e pensar, gente, todo mundo sabe que eu fiz essa cirurgia. Não sei, talvez eu esteja sendo boba, talvez eu esteja sendo implicante, mas é que é uma coisa que é muito pessoal. Sabe, tudo bem, eu vejo casos de adultos que falam que fez certos tipos de cirurgias que não são necessários falar. É que às vezes a pessoa faz para divulgar, eu entendo, para poder mostrar que tem essa opção. Só que aí, quando você mostra de uma criança, não tem necessidade. Ele tá internando para fazer a cirurgia, ele vai fazer tal coisa, vai tomar tal coisa. Gente, não tem necessidade, é uma criança. Esse tipo de exposição é demais. E aí, o problema é que isso dá dinheiro e a gente, o ser humano, quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente quer. É uma ganância que é natural do ser humano. É raro, sabe, ver uma pessoa que não tenha um pouquinho de ganância, sabe, que não queira subir na vida. Só que o problema é que quando ultrapassa o limite, e às vezes a culpa da pessoa estar ultrapassando o limite não é nem dela mesma, às vezes a gente ultrapassa o limite sem a gente perceber. E aí é a hora que as pessoas de fora têm que vir e falar assim, olha, isso já não tá legal. Já chegou no limite, isso não é legal. Só que, nossa. E aí existem formas e formas de falar. Você ir num vídeo de uma pessoa e começar a gritar assim, xingar, ou julgar, ou tratar ela como se ela fosse um lixo, não é a forma de você mostrar para ela que ela está errada. Vai ter o próprio aplicativo ter um monitoramento para poder ver o que é certo, o que é errado, mas a verdade é que isso não está só na internet, como eu já disse, está na vida. Então, não é só aí que a gente tem que corrigir, a gente tem que corrigir nós mesmos, assim, que às vezes a gente faz sem maldade, tem muita gente que faz sem maldade. E eu não acho de verdade que a mãe que deixou a criança subir em cima de um palco e deitar no chão e ficar dançando, não tenha feito isso com maldade. Ela achou bonitinho, porque ela vê o filho dela como uma criança inocente que está fazendo uma dança. Pelo menos é assim que eu veria. Só que da mesma forma, o que a gente tem que pensar? Que da mesma forma que tem um monte de gente que achou lindo, que viu que eles dançam bonitinho e que eles gostam de dançar e isso é legal, a mesma forma que tem essas pessoas, vão ter aquelas pessoas que vão estar olhando com uma outra forma. E aí é a hora que começa os abusos. E isso sempre existiu. Sempre existiu esse tipo de coisa. E a única forma que eu vejo de corrigir
é sendo primeiramente dentro de casa. Não é obrigação das escolas criar o filho de vocês. É a nossa obrigação. E se a gente estiver errando, alguém tem que mostrar. Olha, você que é mais próximo, você tem que chegar e tem que falar, olha, o seu filho está fazendo isso, eu não deixaria fazer. Eu acho isso errado. Fala os motivos, sabe? A gente tem que se ajudar e não ficar criticando um outro, sabe? A gente tem que se ajudar, porque a gente não tem um manual de como ser pai, como ser mãe. Eu erro toda hora, gente, é muito difícil. A gente comete erros e nem percebe, porque às vezes na nossa criação era normal. Da mesma forma que existem pessoas que não veem maldade, existem as pessoas que é maldosas. E quando a gente, no nosso ambiente, a gente não é maldoso, a gente não consegue perceber a maldade dos outros. Porque, na minha cabeça eu não faria, então ninguém vai fazer isso, só que fazem. É muito complicado esse assunto. Então, eu acho que é uma coisa que deveria estar sendo corrigida há muitos anos. E agora parece que as pessoas começaram a perceber, pelo menos, o que está acontecendo na internet. Mas está na hora das pessoas começar a perceber o que está acontecendo em casa mesmo. Quando você vai comprar roupa para seu filho, observa o tipo de roupa que você está comprando, vê se é roupa adequada para ele. Quando você estiver levando ele em tal lugar, vê como que as pessoas, observa como as pessoas olham para o seu filho. Porque quando eu olho para os amigos do meu filho, por exemplo, para os coleguinhas deles, eu olho com aquele negócio de, tipo, eram criancinhas, foram criadas lá em casa com carinho. Mas será que todo mundo está olhando com carinho para o seu filho? Será que não tem uma maldade? Olha, observa como as pessoas olham para o seu filho. Principalmente se ele for adolescente. Observa, olha como que a pessoa está olhando. Sabe, tudo isso é muito importante, a gente observar mais. Observa os lugares que frequenta, observa as pessoas da forma que trata, sabe? Aquelas pessoas que ficam querendo o tempo inteiro. Gente, não tem nada demais pegar uma criança no colo. Mas tem umas pessoas que, quando bebe, quer pegar a criança o tempo inteiro no colo. É sério, você tá bêbado, você não tem condições de pegar uma criança no colo. Tudo bem quando tiver ação, se for. Tudo bem. Mas se a pessoa tá bebendo, pegando no colo toda hora, não tem necessidade disso. Sabe? São coisas que não devem misturar bebida alcoólica com criança. Esse ambiente, sabe? Sei lá, eu espero que eu não tenha falado nenhuma besteira e que eu não tenha ofendido ninguém, mas